Oi, queridinhos, vamos aprender a fazer esse corsezinho bem bafônico, então preste atenção nas próximas etapas. Nós vamos começar medindo o tamanho do busto e a largura do seio. O meu deu 41 centímetros de busto e 14 centímetros de largura do seio. Vamos fazer a medida agora do corset. Você vai pegar a fita métrica e vai medir abaixo do seio, que no meu deu 37 centímetros. A central deu 16 centímetros. E a lateral deu 8 centímetros. Depois de ter pego todas as medidas, passei tudo pro papel, tá? Ficou com 37 centímetros de largura, 16 centímetros no centro e 8 centímetros na lateral. Dobrei o papel ao meio e fiz a união dos 16 centímetros com os 8 centímetros, fazendo uma leve curvatura, né? Pra ficar um desenho bem legal no nosso corset. E fiz essa curvatura também na parte de cima do seio, para não ficar aquela coisa reta batida e não ficar estranha na hora de vestir. E agora ia só cortar o papel. Ela aberta ficou desse jeito. E aí eu já adiantei, tá? Fazendo as divisões de onde serão passadas as barbatanas, né? Depois vocês vão entender. A primeira barbatana ficou com 9 centímetros em cima, né? E 4 centímetros embaixo. A segunda barbatana ficou com 6 centímetros em cima e 5 centímetros e meio embaixo. E aí a gente vai cortar direitinho e fazer os moldes. Aqui é o seguinte, vocês vão pegar os moldes que já estão cortados, colocar em cima de um outro papel e fazer margem de costura de 1 centímetro a cada lado. Com a fita métrica mesmo, mede 1 centímetro de cada lado e marca de caneta. E depois é só cortar que vai ficar tudo certinho. Depois de cortado, ficou dessa forma aí. Daí, essa parte da alça, que eu vou mostrar agora, ficou diferente. Ficou com 4 centímetros em cima e 2 centímetros embaixo, né? Depois eu passei uma reta com a régua e fiz a mesma coisa que eu fiz com os outros moldes. 1 centímetro para cada lado, para ser a margem de costura. Vocês vão pegar o molde, que é da parte de baixo do corset, e vão cortar 2 vezes. E a alça, vocês vão cortar 4 vezes, tá? E depois vocês vão entender o porquê disso. O tecido, os 2 tecidos que eu tô usando é o tricoline liso e o bergaline estampado, que é o que vai ficar por fora aparecendo. Depois de cortado, ficou dessa forma aí, tá? Aí vocês alfinetem todas as partes que vão ser costuradas e passam uma costura reta. Quem tem máquina de overlock, passa no overlock. Quem tem na reta, passa na reta. E vocês vão fazer a mesma coisa com o tecido que vai ficar por fora, que é o tecido bergaline estampado. Esse aí é a parte do busto, que no meu deu 41 centímetros e foi multiplicado por 3, que deu 123 centímetros. Vocês têm que multiplicar por 3, porque essa parte vai ficar franzida, então tem que ter muito tecido. Vocês vão pegar os 123 centímetros de tecido, tanto forro como o tecido que vai ficar à mostra, e dividir ao meio para fazer os 2 lados do seio, né? Que vai ficar franzido. As medidas ficaram assim: 123 centímetros de busto, com 14 centímetros de largura, 80 centímetros de comprimento da alça, com 3 centímetros de largura. As costas ficaram com 81,4 centímetros de largura e 36 centímetros de comprimento. E ficaram assim as partes costuradas. Essas 2 partes aí do seio, né? As partes de baixo do corset, tanto a do forro quanto a do tecido. As alças e a tirinha ali do lado, que foi de 80 centímetros, né? Que vai ser utilizada para passar dentro de uma costurinha na parte dos seios. Que para desvirar isso aí, vocês vão precisar da ajuda de um birilo, de um grampo, algo que dê para desvirar. Agora vamos unir a parte de baixo do corset, tanto o forro quanto a estampa, né? E passar uma costura reta aí, ou na overlock, onde você preferir. A parte da alça, a mesma coisa. Une as 2 partes e passa uma costura aí, onde eu tô mostrando. E isso vai se repetir com todas as outras partes da peça. A parte do seio, depois de costurada, topo e lateral, é só desvirar para fazer o próximo passo.
peça desvirada, vocês vão passar uma costura reta de canto a canto, né, na espessura de 1 centímetro, para passar esse cordão no meio, para fazer o franzito da peça. Depois de costurado bem direitinho e passado o cordão dentro, ele vai ficar desse jeito aqui, bem franzidinho, que é o que vai fazer o charme no seio. Vocês vão entender como é que vai ficar. Na alça, vai repetir o mesmo procedimento. Costurar toda a lateral e depois desvirar a peça para que ela fique dessa forma, com a costura embutida. Depois de ter unido todas as partes do corset, é só pegar a parte do forro e a parte do tecido que vai ficar mostrando, colocar frente com frente, né, as costuras viradas para fora, com muito cuidado para não costurar errado, e passar uma costura em volta, lateral e fundo, que nem tô mostrando aí. E depois é só desvirar. Depois da peça desvirada, você passa uma costurinha, ainda tô indicando, na grossura de 1 centímetro, para que possa passar a barbatana no meio dessa costura. A barbatana é isso aí. Isso tem equivalente a 10 metros de barbatana, dá para fazer muita peça. Então, você vai passar essa barbatana no meio dessa costurinha. Depois, você vai costurar onde eu tô mostrando para unir a parte de baixo do corset com a parte dos seios, que vai ficar franzidinho. Vocês vão entender. Não esqueçam de arredondar a ponta da barbatana antes de colocar na peça, senão ela pode varar a peça e rasgar ela. Aí é só unir a parte de baixo do corset com a parte dos seios, que quando desvirar vai ficar assim, dessa forma. Aí vocês vão franzindo, vão alfinetando para não perder, a peça não sair do lugar. Depois é só costurar na parte do avesso, dessa forma aí, passando uma costura reta. E a parte da frente do corset já está prontíssima, olha que charme. E agora, vamos finalmente para a parte de trás, né, para a parte das costas. Nas costas, meninas, vai lastex. Lastex, vocês vão costurar, fazer uma costura reta, com margem de 1 centímetro cada, para que essa parte das costas, ela vai ficar toda franzidinha, toda engelhadinha. A parte do lastex é sempre embaixo na máquina, nunca em cima. Senão não vai fazer o efeito que a gente quer. Que é esse franzidinho do lastex, né? Com o próprio lastex, eu fiz um banhadozinho e deixei um espaço para passar um elástico. Para ficar mais firme no corpo, né? Mais gente no corpo. E eu não fiz até o final porque é muito importante que vocês também não façam até o final, porque antes disso vocês precisam medir as extremidades do corset, da frente do corset, para ver se tá tudo ok, né? Se tá faltando ou sobrando pano. No meu caso, sobrou pano. Aí eu fiz o que? Medi aí, tudo certinho. E deixei um dedo, de onde eu tinha medido, eu deixei um dedo. Cortei. E depois também fiz um outro abanhado com o próprio lastex para passar o elásticozinho também no final. E agora, meninas, é só unir um lado e o outro, ponta com ponta, passar uma costura reta e pronto, tá pronto o corset.